hoje no JL. Você sabe o que foi o movimento modernista em Portugal? O surgimento do movimento modernista está inserido em um contexto de sucessivas crises, como por exemplo a crise da monarquia e diversos acontecimentos que marcaram o final do século XIX. Hoje, as nossas correspondentes trarão mais notícias sobre o surgimento desse movimento e as suas principais características. Também iremos falar sobre Fernando Pessoa, que foi sem dúvidas um dos maiores nomes da literatura deste movimento. Traremos como destaque uma de suas maiores obras literárias, o livro de poesias Mensagem. Essa e outras notícias você acompanha agora no JL. Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos. Portugal tem passado por um momento de crise nos setores econômico, político e social. As duas grandes guerras, elas têm causado na população, ao mesmo tempo que um forte sentimento de nacionalismo, também dor pela perca de familiares, como pais e filhos. A instauração da Primeira República e também a industrialização, elas têm causado, ao mesmo tempo que mudanças na economia, ela tem também causado mudanças no pensamento da população. Isso vai refletir diretamente na literatura desse período, que é a literatura modernista. Volto com você. A literatura modernista, ela nasce em um contexto de renovação política. Ocorre um ressurgimento do nacionalismo lusitano devido aos conflitos em que foram sendo vivenciados pela sociedade, as guerras, a ditadura salazarista. Tudo isso suscitou na sociedade de Portugal esse sentimento de nacionalismo. Então, a partir daí, são geradas duas correntes, que são os saudosistas e os integralistas de mentalidade fascista. Em 1915 é publicada a revista Orfeu, que é uma revista bastante antenada com as vanguardas europeias, e um de seus maiores responsáveis é o Fernando Pessoa. Então, o lançamento da revista Orfeu foi o marco inicial do modernismo. Fernando Pessoa domina essa geração, a geração da revista Orfeu, e essa geração também é chamada de primeira geração do modernismo. A segunda geração do modernismo é marcada pela revista Presença, e é mais conhecida como presencismo, tal como de acordo com o nome da revista, e predomina entre os anos de 1927 a 1940. O neorrealismo, que é como a gente conhece melhor a terceira geração, foi um movimento literário que propôs uma literatura social, documental e reformadora, de combate ao fascismo, justamente devido à situação que estava sendo vivenciada pela sociedade. As manifestações literárias passaram a ser uma arma na mão daquela sociedade para que se fosse demonstrada a insatisfação com a ditadura que estava sendo vivenciada. Então, a literatura, a música foram instrumentos para aquela sociedade expor a sua insatisfação. Agora, uma de nossas correspondentes irá entrevistar uma grande pesquisadora sobre a vida e obra de Fernando Pessoa. Ela estará tirando algumas dúvidas e nos explicando melhor sobre a obra Mensagem. Fique agora com essa entrevista. Boa tarde a todos. Estamos aqui com a pesquisadora Naira Raíssa, formada em Letras pela UFP e grande estudiosa do autor Fernando Pessoa. E hoje resolvemos chamá-la para falar um pouco mais sobre essa obra, Mensagem, publicada em 1934 pelo autor. Boa tarde, Naira. Boa tarde. Para iniciar as discussões acerca dessa obra, que é importantíssima para a nossa literatura em geral, quando estudamos a figura de Fernando Pessoa, há um certo reconhecimento pelos seus heterônimos. Esse aspecto também está incluído em sua obra Mensagem? Bom, boa tarde a todos. De fato, o Fernando Pessoa ele é muito importante para a nossa literatura e ele também torna-se muito famoso pelos seus heterônimos. E o que são exatamente os heterônimos? São personalidades literárias, que são criadas e assumidas pelo autor para assinar determinadas obras.
E nesse contexto, os principais heterônimos criados por Fernando Pessoa vão ser Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Então, essas personalidades vão tanto assumir sua própria biografia, como também seu próprio estilo. E quando a gente parte para analisar a mensagem, publicada em 1934, que é até um ano antes da morte do autor, a gente percebe que, de fato, ele assume aquela obra, aquela autoria da obra. Então, ali não vai haver uma espécie de heterônimo. Pelo contrário, vai haver um ortônimo, ou seja, o autor não vai se utilizar de uma outra personalidade para dar voz àquela obra. Certo. Agora que já entendemos melhor esse aspecto de Pessoa, entrando agora na sua produção, como vai se caracterizar o livro Mensagem? Bom, Fernando Pessoa ele foi muito inteligente, né, na construção da obra. E a obra ela vai se caracterizar como uma espécie de epopeia fragmentária, ou seja, um conjunto de textos líricos que vão estar presentes na obra e vão, de certa forma, representar um certo elogio épico a Portugal. Então, Pessoa ele se volta de um certo nacionalismo místico e também simbólico, que vai estar atrelado, vai estar interligado totalmente ali à obra também de Camões. Então, essas duas obras têm muito uma intertextualidade ali entre uma e outra. E também, quando a gente se debruça na obra, a gente percebe que ela é dividida em 3 partes. A primeira vai se caracterizar como brasão, né? Que vai se subdividir tanto nos campos, nos castelos, no timbre, na coroa, como também vai ter a segunda parte, que vai se subdividir no mar português, e a terceira, que também vai se subdividir, que é conhecida como encoberto, e que vai se subdividir nos avisos, nos tempos e nos simbólicos. No simbolismo, na verdade. Ok. Levando em consideração que o livro é dividido em 3 partes, como você acabou de mencionar, o que quer dizer então cada uma delas? Bom, na primeira parte, a gente pode perceber que ela vai contar um pouco da história de Portugal. Então, vai estar presente algumas figuras históricas de Portugal, que vão desde Ulisses, Viriato, Dom Henriques, Dona Tareja, Afonso Henriques, também vai estar presente a figura de Dom João I e a sua esposa, que vai ser até o casal responsável, né, pela ínclita geração. Então, a gente pode perceber que essa primeira parte vai estar totalmente relacionada ao próprio brasão de Portugal. Tanto que no brasão, na parte externa, vai estar os 7 castelos, na parte interna vai estar presente as quinas, na parte superior a coroa e também o timbre, que vai estar presente o grifo, né, que é o animal mitológico, que tanto vai ter a força, né, de um leão, como também a inteligência de uma águia. A segunda parte, que é intitulada Mar Português, ela não vai se subdividir, mas ela vai apresentar basicamente as vitórias marítimas, né, de Portugal, essas etapas ultramarinas, né, que levou Portugal a um lugar de destaque no mundo, tanto no século XV como também no século XVI. E por fim a gente tem o encoberto, né, que vai trazer, né, esse misticismo sebastianista, ou seja, o mito de que Dom Sebastião vai retornar, né, para as glórias portuguesas, para formar seu quinto império. Então, de certa forma, gira ali em torno, né, dos símbolos, dos avisos que vão desde do Padre Antônio Vieira, como também do Bandarra. E por fim a gente tem os tempos, que vai desde do nevoeiro, né, desde da antemanha, do nevoeiro, e aí, de certa forma, é em torno disso, né? Ali ele traz a questão do apagamento de Portugal e a volta de Dom Sebastião, né, para levar esse ostracismo que Portugal vivia. E essa é a mensagem. Fernando Pessoa é um homem bastante pacato, que vivia bem alinhado em sua cidade, em convívio do meio social. Ele também tinha convívio com todas aquelas pessoas, com as crianças, vivia bastante no meio daquelas pessoas, né? Ele tinha também uma credibilidade bastante envolvendo. Ele, aos 5 anos, perdeu seu pai, aos 6 anos, perdeu seu irmão, aos 7, sua mãe, restituindo a família e foram embora para a África do Sul, onde ele se matriculou em escola filantrópica, escola de madre, e estudou
ao seu tempo escolar, e em 1902 retornou para a capital de Portugal, onde ele morava, e em 1903 ele retornou de novo para a África do Sul para mostrar um projeto seu para entrar na faculdade, mas em 1904 ele retornou de novo para Portugal para se matricular em línguas, para se matricular de novo na faculdade, para poder relevar seus projetos e conseguir. Em 1905 a 1907 ele abandonou o seu curso e foi totalmente levado até o estabelecimento do seu trabalho, o seu livro, que é conhecido como que ele fez, né? O seu livro Mensagem. Agora, você ficará com uma análise mais aprofundada sobre alguns pontos presentes em alguns dos poemas da obra Mensagem. Confira agora o nosso quadro Compreendendo o Poema. Olá, bem-vindos ao quadro Conhecendo o Poema. Nessa primeira parte, eu farei um breve comentário sobre o poema Ulisses, que está situado logo na primeira parte do livro Mensagem de Fernando Pessoa. Bem, como a gente sabe, esse livro é dividido em 3 partes: o brasão, o mar português e o encoberto. Este poema está situado na primeira parte, que é dedicada aos heróis e fundadores de Portugal. Bem, para começar, quem foi Ulisses? Ulisses, da mitologia romana, corresponde a um dos principais personagens da literatura grega, o Odisseu, de Homero. Então, na literatura portuguesa, acredita-se que esse mito aportou em terras portuguesas quando estava vindo da Guerra de Troia e fundou a cidade de Lisboa. Assim, ele ficou conhecido como um dos fundadores de Portugal. Bem, esse fato ele é evidenciado no poema do Fernando Pessoa. Logo nas primeiras 3 estrofes, a gente percebe até mesmo que ele traz algumas características divinas a esse personagem, ele traz esse mito para o campo do divino e ele materializa ele como um herói. E a partir dessa materialização dele como herói, ele traz para o campo do real, ele faz essa mistura do mitológico com o real, no intuito de trazer a lembrança do povo português, de trazer à memória do povo português os grandes feitos praticados pelos homens. Então, os grandes feitos da nação portuguesa. Então, esse intuito do Fernando Pessoa, ele foi motivado justamente pela insatisfação com a atual conjuntura da época, de instabilidade político-social, tinha ocorrido a Segunda Guerra Mundial, então, e fora as intempéries da própria vida moderna. Então, o Fernando Pessoa resolveu escrever esse livro com essa lírica e trazendo essa mensagem para o povo português de motivação, trazendo outras possibilidades, porque a possibilidade do Quinto Império já não existia mais. Então, ainda que essas possibilidades mitológicas não pudessem ser efetivadas no plano político-social, servia para ativar o imaginário do povo português em relação aos grandes feitos dessa nação, a coragem, aos valores dessa nação. Então, esse foi o intuito do Fernando Pessoa. E em relação à estrutura desse poema, ele é dividido em 3 estrofes e é formado por quintilhas de 4 e 7 versos. E também possui rimas cruzadas, como mudo, desnudo e outras rimas. Também é cheio de metáforas e paradoxos, justamente para trazer esse sentido da mistura entre o real e o imaginário, e abrindo assim possibilidades transcendentes da história, possibilidades atemporais para que o povo português pudesse se apoiar nelas. Então, isso, desde sempre, é uma mensagem que singulariza essa visão do povo português em um sentido mais divino, digamos assim, singulariza
a nação, como uma nação escolhida por Deus, a nação das grandes descobertas, das navegações, da evangelização. Então, eles sempre se viam desse ponto de vista divino e singularizado em relação às outras nações. Então, o Fernando Pessoa, ele trouxe esse poema, ele trouxe o Ulisses, não para que ele seja efetivado, mas ele trouxe ele como uma representação dessas possibilidades. Então, Fernando Pessoa trouxe o Ulisses como uma representação da necessidade de se resgatar os grandes feitos do povo português. Bem, é isso, muito obrigada. Certo, então agora nós vamos com a análise de outro poema, que quando a gente começa a ler o livro Mensagem de Fernando Pessoa, o primeiro já é o poema O dos Castelos. Nesse poema, fazendo um breve resumo aqui para vocês, antes da gente aprofundar a discussão, a gente consegue perceber a questão de Portugal sendo bastante bem posicionado em relação à Europa, sendo bastante valorizado, na verdade. A gente consegue perceber a questão de presença de seres históricos, seres mitológicos, que é muito importante para a configuração e compreensão e assimilação durante a leitura. Tem algumas questões de personificação que a gente vai observando, que ele vai falando dos cotovelos, dos cabelos, em relação à demarcação do país. Outras questões também que eles discutem é que as pessoas elas têm um desejo por um país novo, por um mundo novo, mas elas não deixam de destacar também os problemas que estavam acontecendo naquela época, naquele contexto. Então, tudo isso vai sendo abordado nesse poema e que a gente vai discutindo mais à frente. Eu tinha falado para vocês que nesse poema a gente tem a questão da personificação. E como é que a gente percebe isso? A personificação, no caso da Europa, como se ela fosse um corpo humano. E como é que a gente percebe isso? Durante a leitura, ele vai falando assim: olhos gregos, românticos cabelos, a mão que se apoia no rosto. Então, vários aspectos assim vão contribuindo para a gente perceber que tem personificação durante a leitura. E assim, qual era o objetivo dessa personificação? Era justamente você unir o mito da criação da Europa com a questão geográfica e a exaltação de algumas partes do corpo. Então, por isso que Portugal, por exemplo, ficava com a face, porque a face é o central, é um dos mais importantes. Então, eles utilizaram justamente esse recurso para dar essa ênfase. Então, vamos lá. Quando a gente começa a ler o poema, a gente percebe que o sujeito poético, ele traz um enfoque para a Europa. E como é que ele vai fazer isso? Ele traz dois definidores. O primeiro deles é já exposta nos cotovelos e a segunda é fitando. O que é que ele quer dizer com isso? Então, quando ele vai falar dos cotovelos, o que é que ele quer dizer? É mais uma questão assim visual, é mais uma questão da gente observar a forma. Por quê? No cotovelo direito, a gente teria a Inglaterra, no cotovelo esquerdo, a gente teria a Itália. Por que esses dois? Porque são justamente eles que vão fincar as questões culturais da Europa, as questões iniciais. E quando a gente vai fazer a leitura desse poema, a gente consegue perceber duas ideias contraditórias, duas ideias que são trazidas por verbos diferentes. Por exemplo, quando a gente observa o verbo jazer, ele dá mais uma ideia assim de dormência. Agora, quando a gente observa o verbo fitar, é mais uma questão de compreensão, de captação daquelas ideias. Agora, quando ele traz pra gente a questão do fitando, do fitar, é justamente pra gente manter esse enfoque no rosto, para a importância dessa área, a importância do olhar, toda essa simbologia. E quem era? Que era a face. Era Portugal. Então a gente está sempre batendo nessa tecla. E é justamente dessa forma que a gente consegue perceber a importância de Portugal quando a gente vê essas questões do passado sendo retratado com o presente e o futuro. Uma coisa que a gente percebeu também durante a leitura é que no início do poema ele é bem maior, ele é bem mais descritivo e depois ele vai se condensando para no final chegar a esse aspecto realmente de rosto e olhos. Que é isso, a diminuição dos versos, para ficar claro essa questão do olhar e da face como uma valorização de Portugal nesse poema.
Certo, então algumas características que são presentes nesse poema O dos Castelos, que está relacionada totalmente ao modernismo em Portugal, são a escrita, que não vai ter aquele apelo ao rigor formal, à norma culta, os temas de contestação, os temas com ênfase também na crítica. Tudo isso é bem relacionado com o contexto que eles estavam vivendo, as transformações tecnológicas, realmente essas questões culturais, econômicas, políticas que eles estavam passando, só que de uma forma mais corriqueira, do cotidiano, com a escrita deles. Então, basicamente, são essas as características que a gente percebe na leitura desse poema relacionando com o modernismo em Portugal. Agora nós encerramos daqui mesmo essa edição do nosso jornal. Obrigada!